Hoje é sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 10 do nosso trimestre, cujo tema será Fazendo o Impensável. O nosso estudo dessa semana está baseado em duas partes do livro de Isaías. Isaías 52, versos 13 a 15, e ao mesmo tempo o complexo e ao mesmo tempo fantástico texto de Isaías capítulo 53. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos vai começar a introduzir o tema da lição dessa semana com a história de um missionário chinês chamado Lou Fok. Esse indivíduo realmente ficou impressionado e muito triste, preocupado com uma situação social dos seus dias. Muitos dos seus compatriotas haviam sido feitos escravos e estavam trabalhando como escravos em algumas minas em vários lugares da África. Ele realmente se preocupava com o futuro dessas pessoas, principalmente porque aqueles que eram feitos escravos dificilmente retornavam para o seu país. Muitos deles, aliás, a grande maioria, morriam enquanto acabavam sendo explorados durante esse período de escravidão. A preocupação dele é porque Cristo Jesus havia trazido um sentido para a sua vida. Cristo Jesus havia feito com que as suas perspectivas mudassem. Ele já não tinha mais medo da morte, não tinha mais medo do sofrimento, porque ele sabia que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, que Cristo havia pago o preço pelos nossos pecados, que nós temos a esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. Mas e essas pessoas, os seus compatriotas que estavam morrendo numa situação tão terrível? Quem poderia levar a eles uma mensagem? Impactado com esse tipo de pensamento, ele tomou uma decisão, no mínimo, inusitada. Ele decidiu que se venderia como escravo por um período de 5 anos, nos quais ele iria, enquanto trabalhava como escravo, pregar o evangelho para os seus compatriotas que sofriam na escravidão. Você pode imaginar que quando ele chegou e começou a pregar para os seus compatriotas, muitos deles acharam ridícula a mensagem que ele tinha a dizer. Mas quando ele mencionou que por amor a eles, havia se feito a si mesmo escravo para que no período de 5 anos pudesse apresentar a eles a Jesus, boa parte de seus compatriotas achou interessante ouvir o que esse camarada tinha a dizer, porque ou ele era um louco completamente varrido, porque quem colocaria a sua liberdade em xeque por 5 anos só para poder falar a respeito de um cara que havia morrido há cerca de 2.000 anos? O fato é que muitas pessoas pararam para poder ouvi-lo. Em pouco tempo, cerca de 200 cristãos, 200 pessoas, acabaram aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Elas foram libertas do desespero para a esperança divina. É bem verdade que ele acabou falecendo dentro da sua condição como escravo. Ele acabou não conseguindo sobreviver aos 5 anos de escravidão. Mas o legado que ele deixou na história o imortalizou como um grande herói. Quando olhamos para os capítulos 52 e 53, nós vemos alguém que, numa escala muito maior, é claro, do que o Lou Fok, acabou se esvaziando a si mesmo, acabou assumindo a forma de servo. E ele veio para poder assumir uma postura, assumir uma condição que era inerente a cada um de nós. Porque o salário do pecado é morte, e morte eterna, e nós estávamos destinados a morrer dessa maneira. Mas ele assumiu a culpa pelos nossos pecados, apesar de ser como que uma ovelha muda, apesar de ser completamente inocente. Ele se tornou culpado para que nós pudéssemos alcançar a remissão dos nossos pecados. Nessa semana nós vamos ter a possibilidade de poder entender um pouco de como foi que esse processo aconteceu, o que o livro de Isaías, tanto no capítulo 52, versos 13 a 15, como no Isaías 53, o que esses dois textos têm a nos ensinar a respeito do que custou para Cristo Jesus assumir a forma de servo e vir para se tornar um de nós. Uma curiosidade a respeito desse texto é de que esse é o texto mais citado em todo o Novo Testamento.
Talvez porque ele mostra de forma muito clara a imagem de Cristo Jesus. Aquele que era o Criador dos mundos. Aquele que é descrito em João capítulo 1, versos 1 em diante, como o verbo, a palavra que estava com Deus, que era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, e que sem ele nada que foi feito se fez. Mas esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse Cristo Jesus, que é aquele mesmo que vai aparecer em Gênesis capítulo 1, dizendo, haja luz, e a luz aparecendo. Haja separação entre as águas e águas. Apareça a porção seca. Esse mesmo que falou e tudo apareceu, era o mesmo que, para poder nos salvar, andou durante 33 anos pelas estradas empoeiradas de Israel, dormindo juntamente com os pecadores, comendo com eles, estando junto com eles e mostrando que o Pai se importa. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se importam com a humanidade. Que amam a humanidade e têm propósitos grandiosos para eles. Eu quero nesse momento agradecer a Deus pela grande doação de Cristo Jesus. Se nós ficamos impressionados com o que o Lug Fuk fez, muito mais deveríamos ficar impressionados com o que Cristo fez. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo para nos dar a possibilidade de alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo que nos ajude a podermos valorizar o que Cristo fez por nós. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?